Boa tarde, então, pessoinhas. Vamos para a nossa aula de história hoje, quarta-feira, né? Vamos dar a sequência do nosso livro. A gente já tá vendo, né? Então, vamos para o Brasil e os imigrantes. Então, chegamos na unidade 4, Brasil e os imigrantes. Nessa unidade, a gente vai conversar sobre diversos imigrantes que vieram para o nosso país, né? Então, aqui, primeiro a gente vai visualizar bem essas imagens, vai ver aqui os sobrenomes que tem, ó, Barcarolo, Pasquale, Oliveira, lê todos os sobrenomes que tem, são sobrenomes esses, Bart, Miller, Brandt, Neto, Figueiredo, Coutinho, Silva de Almeida, Sartori de Castro, Landessá, Brand Souza, Sanches, Paiva, né? Cunha, Oliveira, dos Santos, Moreira, Dávila. Então, tem vários sobrenomes aqui, vocês vão ler todos eles. Aí, responder as perguntas que tem lá no Vamos Conversar. Então, ali está falando, nas páginas 118 e 119, aparecem algumas fotos de imigrantes. Isto é, pessoas que vieram de outros países para viver no Brasil. Qual é a nacionalidade das pessoas que aparecem nas fotos? Então, presta atenção lá nas duas fotos lá, e tá falando a nacionalidade, né? Nas fotos tá explicando ali, só falta a prof escrever a resposta para vocês. No número 2, as famílias fotografadas têm muitas ou poucas pessoas. Pensa, olha nas fotografias e responde. 3. Nas fotos, aparece um número grande ou pequeno de crianças. Em qual das famílias há mais crianças? Vamos observar lá na foto também. E vamos descobrir. A família de suíços da foto 1 está chegando do país onde vivia. Como as pessoas estão vestidas? As roupas nos ajudam a conhecer algumas características do lugar de onde elas vieram. Por quê? Lembra lá que a prof já falou? Cultura, tradição, costumes, vestimentas, né? Então, tem que pensar um pouquinho lá e responder a pergunta. Na 2, as famílias das fotos 2 e 3 parecem estar vivendo no Brasil. Em que lugar elas tiraram a foto? No campo ou na cidade? No lugar, faz frio ou calor? Pelas vestimentas dela, pelo que a pessoa está vestindo, a gente já sabe que está frio ou calor, né? Então, vamos responder ali na número 2. Na número 3, o que estão fazendo as crianças da foto 3? Quem as acompanha na foto? Quem está junto com ela na foto? E o que elas estão fazendo? Vai explicar ali. Vamos concluir. Que sentimentos ou desejos fazem uma pessoa sair do país onde nasceu para viver em outro? A gente já sabe, né, o que acontece, né? O que ela vem fazer? O que ela busca quando ela sai do país dela e vem procurando outra coisa, né? Ela procura uma qualidade de vida melhor, né? Vem em busca do emprego, de um salário justo, né? Tudo isso tem que pensar que a prof já falou isso bastante vezes. Então, responde lá. Aqui, entreviste um imigrante ou descendente para saber disso. Não precisa, né, gente? A gente já sabe, né, o porquê que eles vêm, né? Então, só escreve ali o porquê. Por que vocês acham que eles vêm? Ainda hoje, o Brasil continua recebendo imigrantes. No entanto, muitos brasileiros têm deixado o país para viver e trabalhar nas diversas partes do mundo. Em sua opinião, por que será que muitos brasileiros deixaram o país? Vamos escrever. Em sua família, há pessoas que se mudaram do Brasil? Vai perguntar. E você, já pensou em morar fora do Brasil? Justifique. Se você já pensou em morar fora do Brasil, em outro país, aí vocês vão responder lá para a prof. Vamos assistir um videozinho aqui que a prof colocou. Paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui
você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho. Ué? O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Ué, por que tá travando? Deixa a prof abrir o vídeo diferente aqui para vocês. Daí vai tocar bem. Só a prof achar o videozinho aqui. Que não tá tocando, né, gente? Vamos abrir bem certinho aqui, que daí já conseguimos visualizar. Fica melhor. O paraíso tropical. A terra das oportunidades. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído a monarquia. Mas quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como barões do café. O produto brasileiro mais vendido do mundo. Eles tinham um grande Meu Deus, tá difícil, né, gente? Deixa a prof vai desligar ele aqui. E vai procurar aqui o videozinho para vocês que fica melhor. Vamos ver se é esse videozinho aqui. Daí a prof já coloca a tocar para vocês. Tá difícil hoje, né? O paraíso tropical. Tá. Vamos ver se é esse. Vamos ver se é esse que a prof vai colocar. Deixa eu carregar um pouquinho. E vamos continuar a nossa apresentação aqui. Depois a prof coloca, tá? Depois a prof coloca o... Vamos continuar aqui, depois a prof coloca o restante lá pra gente ver.
Então, aqui, os imigrantes e sua história. No século XIX, algumas palavras começaram a ser ouvidas no Brasil. Então, adio, grazie, danke, auf Wiedersehen, adeus, obrigada, adeus, eles significam. Então, são em outras línguas que eles estavam falando. Você sabe quem eram as pessoas que falavam essas palavras? Essas pessoas eram imigrantes, elas chegaram de diferentes lugares do mundo e vieram em diferentes épocas. Todas tinham o mesmo desejo, recomeçar a vida em um lugar novo, que lhes oferecesse terra e trabalho. Franceses, suíços, alemães, belgas, portugueses, italianos e japoneses chegaram no Brasil no século XIX e início do século XX. As colônias de povoamento. Leia a história de cada grupo. Então, aqui, várias iniciativas brasileiras estimularam a vinda de imigrantes. As primeiras foram programadas pelo governo português. Os imigrantes recebiam toda a ajuda necessária para a viagem e ganhavam o direito de viver em uma propriedade que lhes pertencia. É preciso povoar o Brasil, planejava Dom João VI, em 1818. Os suíços aceitaram o convite para viver no Rio de Janeiro, fundar uma colônia e povoar a terra. Os planos nem sempre saíram como tinham sido combinados. Os colonos receberam terras inférteis que não produziam nada e de difícil cultivo. Muitas dessas localizadas em áreas em encostas e morros que ficava dificultoso a plantação. Não tinha como plantar, como é que vai plantar no morro, né? Não conseguia. Por isso, gastaram antes o dinheiro que tinham recebido até conseguirem a primeira colheita. A Suíça é um país da Europa, foi da onde que eles vieram. Então, o texto narra a experiência de Dom João VI e dos suíços na colônia fundada. Dom João VI encomendou 100 famílias, trouxeram-lhe o triplo. Mandou construir com antecedência 100 casas. Confinaram-se até 22 pessoas no domicílio. Imagine, 22 pessoas morando numa mesma casa. Pagou a viagem. Os intermediários cobraram dos passageiros por fora. Dom João VI pagou a viagem para trazer essas pessoas para o Brasil para povoar. E os que trouxeram essa, cobraram ainda dos que vieram. Então, você vê como eles foram, né? Foram assim, tipo, cobraram 2 vezes as pessoas. Deu a cada família 1 milhão de metros quadrados. No chão desconhecido, houve glebas espetadas em encostas. Garantiu aos colonos, durante 2 anos, uma pensão mensal de R$ 4.800, até que a primeira colheita os emancipasse. A cesta básica acabou antes que a terra desse o primeiro fruto, né? Porque tinha terras que não tinha como... Confinaram-se, juntaram, que elas se juntaram. Domicílio, casa de residência. Intermediários, é o mediador, agente de negócios. Glebas, porções de terras. Encostas são ladeiras, né? Morros perto de encostas, né? E emancipar-se quer dizer libertar-se, porque ele trouxe as famílias e pagou, né? Deu um dinheiro e deu uma terra. Só que elas tinham que devolver isso, né? Para ele, né? Em produção, né? Vamos ver se agora vai... Se agora vai tocar o nosso videozinho. Vamos ver se vai tocar o nosso videozinho agora. Agora vamos lá. A terra da oportunidade. Aqui você terá o seu próprio castelo. É com esse sonho que os imigrantes começam a chegar ao Brasil na segunda metade do século XIX. Mas o país não era exatamente um conto de fadas. A República havia substituído
quem continuava mandando eram os fazendeiros conhecidos como barões do café, o produto brasileiro mais vendido do mundo. E eles tinham um grande problema. Com a aprovação da Lei Áurea, era necessário substituir a mão de obra escrava. Além disso, o governo precisava colonizar as grandes áreas inexploradas do sul do país. Essas terras eram habitadas por índios que foram desalojados e muitas vezes massacrados pelas empresas de colonização e os chamados bucreiros. Uma estratégia de propaganda é montada para trazer os estrangeiros e parte dos custos da viagem é bancada pelo Brasil. Cerca de 3 milhões de imigrantes entrariam no país até a Primeira Guerra Mundial. Inicialmente, os que chegam em maior número são os italianos, que vão para as lavouras de café, mas logo se desiludem com as péssimas condições de trabalho. Cada família tem que cuidar de 7 mil pés de café e é obrigada a pagar valores absurdos pela alimentação. O salário não cobre os custos e eles se transformam em verdadeiros escravos brancos. Muitos abandonam as fazendas e vão morar na cidade de São Paulo, onde passam a exercer outras atividades em bairros tipicamente italianos. Os espanhóis também começam a chegar ao Brasil e muitos substituem os italianos nas plantações de café. Já os alemães continuam indo para as colônias no sul do país. Tudo parece correr bem, mas a produção de café é tão grande que o preço despenca no mercado internacional. Apavorados com a crise, os governadores de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se reúnem no famoso Convênio de Taubaté e pedem para o governo federal comprar as safras excedentes de café. Mas Rodrigues Alves, presidente da República, não aceita e os estados são obrigados a contrair empréstimos no exterior. O Brasil tem um novo presidente, Afonso Pena, que dá um jeito de colocar a União como fiadora dos empréstimos. Esta socialização das perdas faz com que os cofres públicos paguem os prejuízos dos fazendeiros, que, por sua vez, vão ficando cada vez mais ricos. O plano até poderia ter dado certo. Não houve demissões e o país viveu uma certa estabilidade econômica. Mas os barões do café, que estavam proibidos de aumentar a produção, fizeram justamente o contrário. Continuaram abrindo novas lavouras só para vender o excedente para o governo. Ninguém pagou a conta e a nossa dívida externa não parou de crescer. Olá, eu sou Jimmy Figueiredo, roteirista e diretor dessa série, e gostaria de convidar você para deixar um comentário sobre esse episódio. Se você gostou, dá uma olhada nesse aqui também. Isso, né, gente? Então, ali eles mostraram bem certinho, né, como veio. Então, eles vieram em péssimas condições de trabalho, né? Então, não tinham o que fazer. Eram péssimas as condições de trabalho e eles se viam, né? Eles não conseguiam pagar o que eles deviam, né? Então, ali, deserdados, que quer dizer desamparados, sem direitos e benefícios do governo, né? Sem vantagens. Deserdados pela coroa portuguesa, os suíços se viraram. Foram introduzidas sementes de produtos como centeio, cevada e trigo. Teve sucesso inicial com o cultivo de uvas. Enriqueceram os colonos que abandonaram seus lotes e avançaram com mudas de café para dentro do sertão fluminense. A partir de 1822, Dona Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, interessou-se pessoalmente em trazer imigrantes alemães e fundar uma colônia nas terras atual do estado de Rio Grande do Sul em 1824.
fundaram-se São Leopoldo. A Alemanha é um país da Europa. O sistema de parceria. Uma leva de imigrantes alemães também chegou a partir de 1850, com a iniciativa comandada pelo senador Nicolau de Campos Vergueiro. Ele conseguiu trazer para sua fazenda em Ibicada, na província de São Paulo, 177 famílias de colonos alemães, suíços, portugueses e belgas, para trabalharem em regime de parceria. Então, assim, ele queria que eles fossem parceiros. Ele dava uma quantidade e as pessoas devolviam para ele uma porcentagem do que elas plantavam, do que elas lucravam. Como funcionava esse sistema de parceria? A parceria representava um adiantamento feito pelo senador Vergueiro e sua firma, a Vergueiro e Companhia, para pagamento das despesas da passagem. Ele adiantava um dinheiro para a pessoa pagar a passagem para vir para o Brasil, da viagem e da instalação do imigrante. O pagamento dessa antecipação deveria ser feito em um prazo determinado, com juro de 6% ao ano. Então, o juro ele é um valor cobrado pela dívida, né? Então, ele fazia esse adiantamento, né? Com boas intenções, mas cobrava um juro de 6%. Ali tem a foto dos camponeses imigrantes de alemães em Bananal, Santa Catarina. E a vista da fazenda de Ibicada, em Limeira, São Paulo, de 1999. Ao chegar, continuando lá do sistema de parceria, ao chegar, cada família recebia um número de pés de café para o cultivo, a colheita e o benefício. Eles podiam também plantar nas terras da fazenda do seu próprio sustento. O café recolhido era vendido pelo fazendeiro e que se recebia dessa venda era repartido entre o imigrante e o dono da terra. Entendeu, né? Ele tinha que pagar essa dívida de adiantamento que ele recebeu para vir para o Brasil e plantando nas terras do dono ainda tinha que dar uma porcentagem para o dono. Desse valor, a Companhia Vergueiro descontava as dívidas do imigrante. Leia o depoimento de um imigrante que participou do sistema de parceria. Os colonos que emigram, recebendo dinheiro adiantado, tornam-se, pois, desde o começo, uma simples propriedade da Vergueiro e Companhia. E em virtude do espírito de ganância, de ambição, desejo de ganhar dinheiro, para não dizer mais, que anima numerosos senhores de escravos. E também da ausência de direito que costumam viver esses colonos na província de São Paulo. Só lhes resta conformarem-se com a ideia de que são tratados como simples mercadorias ou como escravos. Então, como dizia ali no vídeo, eles se tornaram escravos brancos, porque eles estavam como se fosse proprietário daquela empresa, né? Porque eles tinham que pagar e ainda trabalhar para a empresa. As dificuldades enfrentadas pelos imigrantes no sistema de parceria tornaram-se conhecidas pelo governo europeu, que chegaram a proibir a vinda desses povos para o Brasil. Então, o governo europeu, lá da Europa, de onde eles vinham, eles bloquearam essas pessoas para não virem mais para o Brasil, porque estavam sendo tratadas como escravos. Como o sistema de parceria não teve bons resultados, uma nova forma de trazer imigrantes foi adotada a partir de 1870, em especial nas fazendas de café paulista. Esse foi um outro sistema de ajuda dada pelo governo. Pelo novo sistema, o governo garantia a passagem, ele pagava a passagem, a hospedagem e a ajuda inicial do imigrante e a sua família. Não havia dívida por parte do imigrante para iniciar a vida no Brasil. Ele também recebia 1.000 pés de café para cuidar. Mesmo assim, o descontentamento era grande. A Itália, eles vinham da Itália, é um país da Europa também. Leia a carta publicada em um jornal paulistano sobre os abusos dos cafeicultores contra os imigrantes italianos. Então, ali, a Vossa Excelência, que quer dizer, né, que ali é a abreviatura de excelência. Cônsul da Itália em São Paulo. Há 3 anos trabalho na fazenda, no qual o administrador tem o vício infame de maltratar os pobres filhos do trabalhador, em especial o italiano.
Ora, é preciso que Sua Excelência saiba que o abaixo-assinado é um pobre pai da família. Assinado é um pai de família com 4 filhos menores e mulher. O que quer dizer unicamente 2 braços à disposição do serviço da fazenda. Caí doente há 3 meses e não pude trabalhar por 30 dias, sendo desde então objeto de escárnio, que quer dizer riso e deboche, e maus tratos por parte dos empregados da fazenda. Resisti pacientemente, até que, não podendo mais suportar as humilhações, resolvi abandonar a fazenda há 15 dias e não receber o que tinha direito. Parti, deixando meus familiares com a esperança de que o fazendeiro, em pouco tempo, os deixasse livres para partir. Mas até hoje não os vi, o que me fez acreditar que estão proibidos de sair da fazenda. Então, aqui é uma carta, né, do imigrante italiano que passou por isso na fazenda onde ele trabalhava. Então, lá, os italianos, tanto quanto os colonos alemães, suíços, portugueses e belgas, tiveram dificuldades em se adaptar às condições de trabalho nas fazendas de café. Essas condições revelaram as dificuldades dos donos dessas fazendas em trabalhar com homens livres, já que até aquele momento só lidavam com trabalhadores escravos. Então, eles achavam que podiam maltratar, porque eles estavam acostumados a trabalhar com os escravos. Então, se o escravo não trabalhava bem, eles açoitavam, né? Colocavam fechado, e só que com os imigrantes era diferente, eles não eram escravos. Já que lidavam com trabalhadores em um sistema que obrigava a plantar, colher e não fazer nenhuma exigência. Os tempos eram outros e as condições também. Em 1908, chegaram os primeiros japoneses para trabalhar nas fazendas de café. A vontade de ganhar algum dinheiro e de voltar para o Japão representava o maior desafio para esse grupo de imigrantes. O Japão é um país da Ásia. Então, lá, os japoneses recebiam as passagens pagas pelo governo do Brasil e pelos fazendeiros do café. Então, aqui já era um outro sistema trazendo os japoneses, né? Depois, deveriam devolver o dinheiro recebido. Então, já eles não faziam mais como eles fizeram com os italianos, né? Que eles traziam, que o governo pagava passagem, dava os pés de café. Então, eles pararam com isso e daí eles, ali para os japoneses, eles recebiam as passagens e pelos fazendeiros, mas depois eles tinham que devolver o dinheiro recebido. Ao contrário, aos contratos obrigavam a permanência de pelo menos 2 anos na fazenda. E daí fizeram contratos. Então, eu moro em outro local, eu vou ganhar a passagem para vir trabalhar aqui no Brasil, só que eu sou obrigada a ficar 2 anos. Eu assino um contrato, que eu tenho que ficar 2 anos trabalhando nessa fazenda. Depois eu posso ir para outro lugar, mas eu tenho que ficar 2 anos ali. Dificuldades de adaptação ao clima, aos costumes, os alimentos e o trabalho e a exploração em que eram submetidos faziam com que muitos imigrantes fugissem e abandonassem o trabalho e até poucas roupas e objetos que tinham. Como não se podia pretender usar veículos, tinha-se que estar decidido a fugir a pé, né? Porque eles não tinham veículos para fugir. Se possuísse objetos de porte, antecipadamente os confiava à guarda em algum amigo, ou dava-se de presente a alguém. Ou ainda fossem valiosos, vendia-os. Mas as coisas necessárias eles tinham que carregar, distribuindo-as entre as famílias. Se sabia que o caminho ia necessitar de pouso, então teria que levar a esteira trazida do Japão para embalar os objetos e, sobretudo, quem fosse para longe tinha que andar a pé até a estação da estrada de ferro. Tinha que andar assim, sem despertar a atenção, 20 a 30 quilômetros. Como fazia calor excessivo durante o dia, caminhava à noite. Essa era uma história de uma imigrante, né, que não aguentou e fugiu. Então, quando eles fugiam, acontecia tudo isso. Então, como eles eram
acostumados com um clima, aqui no Brasil era muito quente, então eles andavam à noite, porque de dia o sol era muito quente, né? Ali vocês vão fazer as atividades daí. Leia os textos dos quadros e associe ao grupo de imigrantes corretamente. Então, tem os textos e vocês vão colocar ali no Imigrantes, na página 129, ABC. Então, as pessoas eram pagas pelo governo do Brasil e pelos fazendeiros de café, depois deviam devolver o dinheiro que receberem e permanecer 2 anos na fazenda de café. Acabei de ler essa, né? Então, vai fazer um xizinho lá. O que era? Eram os imigrantes suíço, italiano ou japonês? Então, vai fazer qual que é o ABC ali. Aí, os imigrantes reclamavam da falta de respeito aos seus direitos. Responda as questões a seguir de acordo com as queixas mais comuns feitas por ele. Tem tudo lá no texto isso, né, que a prof leu. Então, o imigrante trabalhador da fazenda de propriedade da Vergueiro e Companhia, que reclamações teria em relação ao seu empregador, ao seu patrão? Que reclamações ele tinha? Está lá no texto. Um imigrante italiano, trabalhador de uma fazenda de café em 1870. Quais seriam suas queixas? O imigrante italiano, aquele lá que veio, tinha lá um textinho do texto que ele fez também, um depoimento que ele deu. E o imigrante japonês, que a prof acabou de ler a história do japonês. Quais eram as dificuldades? Imagine que você é um imigrante e veio de um país para viver melhor sua vida no Brasil. Conte aos colegas sua experiência na nova terra e no trabalho que realiza. Essa vocês vão fazer lá no sistema, lá no plural, tá? Então, a prof vai estar lá, essa perguntinha lá, e vocês vão escrever para a prof. Aí, lá na atividade de revisão, temos lá na página 171 e 172. O Brasil e os imigrantes. Então, vai ter lá suíços, que ano que iniciou a imigração, quem estimulou, onde se instalaram. Então, tem tudo lá certinho, tá? Suíços, alemães, italianos, japoneses. Tá tudo lá no texto que a gente viu. E ali, os imigrantes de diferentes partes do mundo que vieram em diferentes épocas para habitar e trabalhar nas terras do Brasil. Tinham o mesmo desejo? Recomeçar a vida em um lugar novo e que lhes oferecesse terras e trabalho. Para você, esse desejo foi realizado por todos os imigrantes que vieram para o Brasil? Pensa um pouquinho, lembra lá do texto e vê se foi realizado esse desejo. Eles conseguiram realizar esse desejo? Não sei, não. Ainda hoje, o Brasil continua recebendo imigrantes. No entanto, muitos brasileiros têm deixado o país para viver e trabalhar em diversas partes do mundo. Em sua opinião, por que isso ocorre? É a mesma coisa, né, gente? Tenta buscar uma vida melhor e tal, aí vocês vão escrever. O governo português estimulou a vinda de pessoas de diferentes partes do mundo para o Brasil. Entreviste um parente ou conhecido que descenda de imigrantes. Esse aqui só se tiver algum parente que veio, que resolveu vir, que seja descendente, tá? Ok? Se não tiver, deixa em branco. Coloca ali, não tem. Tá? Beleza? Coloca não tem e pronto. E é isso. É isso, né, pessoal? Então, qualquer dúvida, manda mensagem para a prof, tá? Faz a número 3, vai fazer lá no plural. Vai responder e enviar. Não esquece de enviar, que daí a prof recebe. Ok? Recebo e faço a correção já. Tá bom? Beijos, então. Fiquem bem. Até amanhã.